nosso maior exemplo, quem nos ensinou demais e continua nos ensinando todos os dias, com seu exemplo, com a sua maneira de viver. E eu fiquei pensando, né? Que ponto que a gente poderia destacar do nosso Senhor Jesus de boas obras, né, que Ele fez? E aí eu coloquei aqui alguns pontos: obediência, ousadia, reverência. Que pontos que a gente poderia destacar? E aí, antes da gente citar algumas passagens bíblicas, eu estava lembrando, eu estava fazendo um curso lá no centro de São Paulo, e aí um rapaz lá, tinha acabado de conhecer, não tenho contato com ele, né? E aí ele falou que na igreja dele, falou para todo mundo lá, né? E a igreja dele, ele era responsável por fazer doações, arrecadar e fazer doações de cesta básica. E aí ele fazia mensalmente 300 cesta básica, ele arrecadava 300 unidades todos os meses para fazer as doações. E aí eu queria fazer um paralelo, né? Tem muitas empresas, grandes empresas, que também fazem doações de cadeira de roda, fazem doações de cesta básica, fazem doações diversas, contrata pessoas com deficiência física, e a gente fica olhando, né, para tudo isso, e a gente sabe o que está por trás, que é o interesse próprio, para pagar menos impostos, para ser beneficiado. Então, eu queria trazer um outro lado da moeda hoje, de boas obras. A gente pode pensar em questão de boas obras como grandes feitos, mas a gente também pode pensar essa ideia de boas obras como algo um pouco mais simples, e talvez eu acredito que cada um de nós já tenha vivido, já tenha se esforçado para viver isso no nosso dia a dia. A gente vai fazer algumas leituras. Eu estava lembrando ontem, parece que foi uma confirmação, né, dessa palavra que eu queria trazer. A Débora, essa semana, fez uma publicação, fez um anúncio de um item lá da nossa casa que ela queria vender. Um desapego, né? E aí postamos em alguns grupos e tal, e aí uma mulher chamou ela no privado, falou assim: olha, eu tenho interesse, eu vou ficar com isso que você está vendendo. A Débora falou: sério? Eu vou buscar tal dia. Tá bom, combinado. Ela falou: mas você guarda para mim, não vende para ninguém, guarda para mim. A Débora falou: tá bom, vou guardar. E aí ontem eu estava arrumando algumas ferramentas lá do carro, né, de trabalho, e aí essa senhora chegou. Aí ela chamou a minha esposa, né? Aí a Débora veio. A Débora falou: você veio buscar a cadeira? Ela falou: não, eu vim me explicar. Aí a Débora falou: mas como assim? Ela falou assim: não, eu não vou ficar com a cadeira, eu tive um imprevisto, mas eu quis vir aqui pessoalmente e eu não quero só me desculpar, mas eu quero pagar pela cadeira sem ficar com ela. E aí quando você vender, você me devolve o dinheiro. A Débora falou: mas eu não entendi. Ela falou assim: eu não acho justo, porque eu pedi para você segurar, eu pedi para você reservar para mim. E eu acho que uma atitude honesta da minha parte é te dar o dinheiro, e a hora que você vender, você me ressarce. Eu não quero deixar você em prejuízo. E a gente ficou olhando aquilo e falou assim: meu Deus, que atitude. E a gente não vê isso hoje. Né? E aí a Débora falou: não precisa. Ela insistiu, a gente falou: não, pode ficar em paz. Né? Se a senhora souber de alguém e tal. E a gente não vê mais isso. Isso está cada vez mais raro. Né? Cada vez mais raro. Uma atitude honesta, uma atitude com bom senso. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Até casou com a palavra. Porque a gente tem que ler, a gente tem que meditar e devemos praticar as boas obras. E boas obras também é isso. Também na simplicidade a gente pode praticar as boas obras. Né? Não tem nada de errado a gente arrecadar 300 cesta básica, 1000 cesta básica, fazer doações, né, grandiosas. Não tem nada de errado nisso. Se a gente conseguir, maravilha. Mas tem que ter um motivo certo, né, para honrar o nome de Deus. E a gente vê, infelizmente, empresas e pessoas fazendo isso só para benefício próprio. Né?
não tendo assim motivo correto. Lá em Efésios 2, versículo 10, eu estou na versão NVI. Efésios 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, somente o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Em algumas versões, para a qual andassem nela, né, ou praticarmos. Então, quando a gente tem um propósito de vida, né, baseado na palavra, baseado na vontade de Deus, a gente vai andar nessas boas obras. Né? Pode ser essas grandes coisas, mas pode também ser desde as pequenas, né, que a gente pode praticar no nosso dia a dia. E as obras têm a ver com a ação, com a atitude, né, com a nossa conduta. Com a nossa conduta, a gente pode estar praticando ou não as boas obras. Provérbios 20, versículo 11, também na versão NVI, Provérbios 20, versículo 11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Algumas versões está, o seu viver ou a sua conduta, o seu procedimento revelará se ela é pura e justa. É claro que a gente sabe que o autor de Provérbios, ele usa algumas linguagens para facilitar, né, o entendimento, e até algumas metáforas. Mas a gente vê, né, talvez não a criança, a gente pensando numa criança de 2, 3 anos, mas uma criança de 8, 10, a gente consegue ver pelas atitudes dela, se ela é uma boa criança, né, se ela tem aquela inocência, né, de criança ou não, a gente já consegue ver. Quanto mais um adulto, quanto mais uma pessoa madura, a gente consegue saber, especialmente pelo dia a dia, da maneira que ela lida no trabalho dela, da maneira que ela lida no dia a dia, dentro do lar, com o pai de família, com a mãe, com a esposa, com o filho. A gente sabe se essa pessoa ela tem boas obras, se é uma pessoa correta, se ela está andando baseado na palavra de Deus. Isaías 1, 17, Isaías capítulo 1, versículo 17. Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Eu achei interessante esse aprendam a fazer o bem, né, como uma orientação, como um incentivo para nossas vidas. Aprendamos a fazer o bem, aprendamos a ter uma atitude igual essa senhora teve. Desde o basiquinho, no nosso dia a dia, a gente lidar com as situações de um modo honesto, a gente lidar com as situações de uma maneira correta, de uma maneira que reflita a palavra de Deus. É uma grande responsabilidade, né, para cada um de nós. É uma grande responsabilidade todos os dias. Na segunda-feira passada, a gente teve o nosso momento jovem, né, com alguns jovens online. E eu e o Gabriel, a gente falou, né, algumas situações do nosso trabalho. E eu tenho certeza que cada um de vocês passa por isso. Cada um de vocês tem essas situações. Ideias de suborno, propostas, né, pessoas que pedem para a gente fazer coisas erradas. Vários tipos de tentações. E aí, como que a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia? Numa pregação passada eu falei lá do parafusinho, quem estava presente lembra. E essas coisas pequenas é o que vai agradar a Deus. Eu falei para o Valdir um dia, eu fui fazer um serviço, e aí o rapaz, o cliente, a hora que eu terminei o serviço, né,
ele falou assim, pode colocar aí no seu diagnóstico que você fez mais alguma coisa, né, para você receber a mais. Eu falei, não posso fazer isso. Ele falou, não, mas eu estou autorizando, você pode, eu sou cliente. Eu falei, não, senhor, a gente tem um laudo, a gente tem as regras a cumprir. Ele falou, não, mas eu sei que você vai ganhar mais. Eu falei assim, exatamente, mas não tem problema. E aí conversei, e são tentações. Quem de nós não fica tentado de ganhar mais, né, de ter uma proposta ali grande? Mas a gente tem que ter esse pé no chão. A gente tem que o tempo todo estar meditando na palavra que Deus quer de cada um de nós. Nem sempre é fácil. Né? Nem sempre é fácil. Gabriel compartilhou com os jovens. É tentador. É tentador. Né? A gente estaria mentindo aqui se a gente falasse que não é tentador. Claro que é. Eu tenho certeza que cada um de vocês, no seu dia a dia, né, dentro do seu trabalho, dentro da escola, no dia a dia, até dentro da família, vai ter situações. Se não teve ainda, vai ter. Né? E é nessas que Deus nos prova. É nessa que Deus quer a nossa conduta firmada na palavra de Deus. Colossenses 1, versículo 10. Colossenses 1, versículo 10. E nesse versículo a gente vai tirar alguns pontos bem interessantes. Colossenses 1, versículo 10. E isso para que vocês vivam, olha só, vivam, né? Exatamente o que eu estou dizendo, viver. O que eu estou dizendo, viver. Isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Em tudo possam agradá-lo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e acho que tem mais alguma coisa, e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então, viver de maneira digna do Senhor, em tudo agradar a Deus, frutificar em toda boa obra. Se a gente fizer uma caridade, se a gente for generoso, se a gente fizer grandes feitos só por fazer, sem ter a motivação correta, não significa nada para Deus. Então, frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus, ser fortalecido com o poder do alto e a consequência para que tenha toda a perseverança e paciência com alegria. Naldo falou, somos filhos de Deus, não devemos viver tristes. Quando a gente começa a viver tudo isso, a gente vive com alegria. E eu achei interessante, né? Frutificar em toda boa obra. Irmãos, tudo que a gente faz, que a gente tem um propósito bem definido, que a gente quer agradar, obedecer a Deus, tem que dar frutos. Se a gente só fizer por fazer, ou se a gente não tiver alinhado à palavra de Deus, não vai dar frutos. E essa semana eu estava conversando com um colega lá em Osasco, fiz amizade com um rapaz, e aí ele contou a situação de um irmão lá, ele congrega, né, numa igreja, e aí o irmão começou a fazer reuniões em casa. E aí começou, né, no começo encheu a casa e tudo mais, daqui a pouco foi esvaziando, e aí um dia ele foi fazer reunião e não tinha ninguém, né, no lar dele. E aí ele falou assim, acabou, né, vou desistir. E aí ele orou a Deus, e aí veio aquilo no coração dele, não desista. Coloque as cadeiras, né, no seu lar, na sua casa, e ore, né, e ore por esses assuntos. Só faz isso, né, veio assim na mente e no coração dele. E aí ele fez, né, obedeceu, e aí voltou, né, as pessoas indo lá conhecer, novas pessoas, e aí ele brincou, falou que quase não está mais cabendo na casa dele. Né? Então, quando a gente obedece, quando a gente faz boas obras, com o intuito não da gente aparecer, não da gente se engrandecer, mas da gente exaltar o nome de Deus, Deus vai abençoar, mas devemos estar alinhados, devemos estar nesse propósito. Devemos estar nesse propósito. E as boas obras nada mais é do que também a obediência, a renúncia, e também muitas vezes é sacrificial. É sacrificial. Eu sei de algumas histórias aqui
né, de testemunho que também teve propostas, também teve tentações, e como é difícil, né? A gente falar não, a gente ter um posicionamento correto, a gente ter uma postura da maneira que Deus quer. Muitas vezes é sacrificial, nem sempre vai ser fácil. É aquela ideia, né? Tome a sua cruz e siga-me. E lá em Colossenses 3, versículo 23 e 24, Colossenses 3, 23 e 24, a gente vai ver, né, quando a gente tem a razão certa, quando a gente tem o propósito correto. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizer, não só algumas coisas, né? Tudo o que fizer, faça de todo o coração, com sinceridade, né? Como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Irmãos, quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente tem uma ideia de algum trabalho, seja ele qual for, é para o Senhor, primeiramente, que a gente deve fazer. É para o Senhor. E no nosso dia a dia a gente pode esquecer disso. A gente pode pensar que estamos servindo o homem, estamos servindo o nosso patrão, estamos servindo o nosso cônjuge, mas na verdade, primeiramente, estamos servindo o nosso Senhor. Então, quando a gente for ajudar alguém, quando a gente for fazer alguma caridade, quando a gente for transbordar de alguma forma, seja dentro da igreja, seja fora, que a gente possa pensar: estou fazendo para o Senhor. Estou fazendo para o Senhor. Isso é a forma mais correta da gente viver fazendo boas obras. E o mundo, ele quer a aprovação dos homens. O mundo, ele quer a aprovação dos homens. Infelizmente, até algumas igrejas têm buscado isso cada vez mais. Se não tiver aprovação de homens, não está legal. Né? A gente vê, infelizmente, isso. E a nossa maior aprovação deve ser de Deus. É aquilo que só você e o Senhor sabem. E Deus aprovando. Isso é a forma correta da gente viver. Não buscar a aprovação de homens. E eu pesquisei a palavra obras, ou a ideia de fazer, ou fazendo. Essa palavrinha fazer, ou fazendo, ou obras, quantas vezes aparecia na palavra? Eu não contei, mas o estudo que me trouxe fala que a ideia de fazer ou fazendo, a maioria das vezes relacionado a obras, aparece entre o Velho e o Novo Testamento 1750 vezes. A maioria delas relacionada a obras. E a palavra obras específica, 490 vezes. Será que Deus valoriza as obras? Será que Deus valoriza boas ações? Será que Deus valoriza nossa boa conduta? Com certeza. Olha o tanto de vezes que é mencionado na palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16, estamos indo para o final. Essa palavra falou muito comigo, porque boas obras, né? Como eu disse lá no começo, às vezes a gente pensa em grandes coisas e a gente pode olhar para a nossa vida e falar: nossa, eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada para o Senhor, não estou fazendo nada para a igreja. Mas quando você vive uma vida de obediência, quando você vive uma vida de fidelidade, quando você coopera com os irmãos, você coopera com a obra, você contribui, você ajuda, nas pequenas coisas você está fazendo a vontade de Deus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, irmãos, quando a gente vive dessa forma, que a gente se esforça para viver assim, as boas obras, elas vão ser
elas vão aparecer. A gente não precisa estar mostrando, a gente não precisa, né, estar fazendo questão de mostrar o que a gente faz, porque isso vai transparecer. Essa é a palavra que eu estava buscando. Isso vai transparecer no nosso dia a dia. Eu falei numa reunião dos homens, e eu não falo isso para me engrandecer, porque eu fico muito feliz, né, quando isso acontece. Às vezes eu vou fazer atendimento dentro da casa dos clientes, e aí alguns, né, falam assim: você é cristão? E isso para mim me alegra demais. Né? Não precisa a gente ficar forçando santidade, não precisa a gente ficar forçando nada. Quando a gente vive, né, as pessoas elas vão perceber. E isso não deve ser para trazer a glória para nós, mas para trazer a glória para Deus. Se a gente viver dessa forma, se esforçando todos os dias, a gente não vai ser perfeito, nenhum de nós. A gente vai errar, a gente vai cometer falhas. Infelizmente, vamos ter pecados, mas Deus quer que a gente se esforce todos os dias, né? No nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente estiver. Eu tenho certeza que na vida de vocês também já teve situações. As pessoas olharam e falam assim: nossa, Júnior, você é diferente. Né? O que você faz, né, para ter essa diferença? E não é a gente, é o nosso Deus. É o nosso Deus que nos ajuda, que nos fortalece, que nos capacita para viver dessa forma. Quando fazemos as boas obras, as pessoas perceberão. E quanto mais abençoamos, mais abençoado somos. Eu tenho até uma certa dificuldade, quando eu chego na casa dos clientes, o pessoal percebe, né, que a gente dá um ouvido a mais, né, e tudo mais. E aí os clientes começam a contar história, e começam a contar problema, e começam a falar do filho, da mãe, da esposa, o que aconteceu na semana, e o carro quebrou, e eu seguro isso e aquilo. Né? Às vezes eu comento com a Débora fala assim: você tem que tomar mais cuidado, né? Impor mais ali, porque você tem tempos, né, e tudo mais. Mas as pessoas elas estão carentes disso, né? De um ouvido, de ser escutado. Às vezes você dá um ouvido, né, para aquela pessoa, você está fazendo a vontade de Deus, é uma boa obra. E quanto mais abençoamos, mais abençoados somos. Né? Às vezes as pessoas elas estão carentes disso, né? De ter alguém para escutar, de ter alguém para elas se esvaziarem. E às vezes só isso, você já está fazendo algo. Né? Só de você escutar, só de você dar uma atenção sincera. Eu queria só refrisar aqui alguns pontos que a gente falou. Mas antes, não precisa abrir, lá em Apocalipse 2, versículo 2, diz assim: eu conheço as tuas obras, né? O Senhor Jesus, ali para as cartas, né, às igrejas, a gente até fez um estudo sobre isso. Eu conheço as tuas obras. Não adianta eu vir aqui na frente e falar qualquer coisa, se Deus, Ele sabe a minha conduta no meu dia a dia. Não adianta. Eu não vou estar enganando ninguém, vou estar enganando a mim mesmo. Deus quer que a gente se esforce. E Ele conhece as nossas obras. Ele conhece as boas, Ele conhece também as ruins. As que a gente precisa eliminar, a gente deixar para trás, né, aquelas obras más. Então, o Senhor conhece as nossas obras. Gálatas 6, 9. Eu no começo, né, da minha trajetória cristã, que não é muita, né, mais ou menos 10 anos, eu fazia um pouco mais isso. Né, eu tenho me esforçado para continuar fazendo. Hoje eu não tenho tanta energia, confesso, mas eu gostava muito de parar. Né, às vezes eu vi um carro quebrado, vi uma pessoa precisando da rua e eu parava, né, para ajudar. E às vezes você só está ali, uma segurança a mais. E hoje eu não tenho feito tanto isso, mas como muda, né, a situação de alguém que está ali precisando, aquela pessoa vai lembrar para o resto da vida. Né? E já teve algumas situações que não entramos nada, falando da palavra de Deus, nada. Eu parei ali, dei uma atenção, né, ajudei, fiz o que eu pude e pronto, acabou ali. Mas teve situações da gente entrar nesse assunto da palavra de Deus, né, da pessoa perguntar, ou da pessoa ser cristã, né, e congregar também. Então, irmãos, a gente nunca perde por fazer o bem. Nunca perde.
E aí Gálatas 6, 9, nos dá mais um incentivo e mais um refrigério. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A gente nunca perde. Quando a gente abençoa, o mais abençoado somos nós. A palavra fala que é melhor dar do que receber. Então, quando você está dando, não é que você está tirando algo de você, não. Você só está transbordando. Você só está transbordando. Você nunca tem nada a perder. Porque no tempo próprio colheremos. Né? E se não desanimarmos. Então, não deixemos a peteca cair, né? Como dizem. Não vamos desanimar, porque o Senhor, Ele está conosco. Né? Ele nos capacita, Ele nos ajuda e Ele nos recompensa. Né? Nunca vamos perder. Romanos 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Será que temos nos dedicado uns aos outros? É difícil isso, né? Porque a gente tem a nossa vida, temos nosso trabalho, temos nossas correrias, né? E a gente tirar do nosso tempo, tirar do nosso dinheiro, tirar da nossa energia para dedicar ao outro, sabendo que a gente tem muito a dedicar a nós, é sacrificial muitas vezes. Né? É sacrificial. Mas vale a pena. O Valdir gosta bastante do versículo, né? Esmurro, né, o meu corpo, reduzo a minha escravidão. E muitas vezes é isso, né? A gente esmurrar o nosso corpo. Quando a gente vê a necessidade do outro, a gente vai lá e ajuda. A gente vê a necessidade de um ouvido, a gente sabe que a pessoa às vezes vai reclamar, vai falar às vezes aquelas mesmas coisas. Eu vou muito na casa de idoso, é sempre a mesma história. Eu já sei a história, mas a gente escuta, né? A gente dá um ouvido. E é muito simples, né, que a gente obedece, que a gente faz a vontade de Deus também. Quando a gente leva a palavra, né, o estudo, a palavra para o próximo, quando a gente faz um convite para conhecer a palavra, o verdadeiro evangelho, é uma grande, boa obra. E eu queria relembrar aqui, né, alguns pontos que eu falei, só para a gente partir para o final. Então, a nossa primeira boa obra, seja um cristão obediente a Deus, né? Lembrando do nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, que foi obediente até o fim. Né? E a gente lembra, né, o lado humano, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas com tudo que seja feito a tua vontade. E muitas vezes a gente vai ter que fazer isso também. Senhor, livra desse problema. Ou Senhor, eu não quero ajudar essa pessoa, mas com tudo que seja feito a tua vontade. A gente vai lá e faz. Né? A gente vai lá e leva a palavra para o nosso próximo. Então, seja um cristão obediente a Deus. Segundo, transparecemos pelo que somos, sem forçar. Né? Não devemos forçar nada. Devemos mostrar só pelo que a gente é, no nosso dia a dia. Aprender a fazer o bem, como diz lá em Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem. É uma prática, a gente pode melhorar. Cada um de nós podemos melhorar. Deus pode nos dar ferramenta de ajudar o próximo, de alcançar almas. Deus pode nos capacitar. Então, aprender a fazer o bem e buscar a justiça. O quarto ponto, lá em Colossenses que a gente leu, né, aquele combo de ideias, viver de maneira digna, agradar em tudo que a gente faz a Deus, frutificar especialmente em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus e ser fortalecido com o poder do alto. Né? Ser fortalecido com o poder do alto. A força, a sabedoria, a capacidade não vem de nós, não vem de estratégias nossas, não vem de nada disso. Vem de Deus. Deus que nos capacita. Quinto
ponto, tenhamos a razão certa e busquemos somente a aprovação de Deus. Não vamos nos preocupar com a aprovação, se a gente está fazendo boas obras ou não, do homem, e sim somente de Deus. Essa é a razão certa. Toda boa obra deve glorificar a Deus. Toda boa obra deve glorificar a Deus. Boa obra pode ser grandes coisas que fazemos, mas também no nosso dia a dia, desde a simplicidade, desde as coisas pequenas. Negar a si mesmo, renunciar às nossas vontades. E para finalizar, o último versículo, que nosso horário está encerrando, Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito 2, 12. Está encerrando? Não, já encerrou. Vou terminar agora aqui. Tito 2, 12. Aqui, um pouco antes, ele está falando da graça de Deus, né? E aí, continuando com essa ideia da graça de Deus, aí ele diz: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, sensatez, justiça e piedade. Irmãos, continuemos. Com certeza que a gente, cada um de nós, já tem feito boas obras. Pense até mesmo nessas coisas simples que você tem se esforçado para praticar no seu dia a dia. E ore a Deus pedindo para que Ele dê estratégias, para que Ele capacite, para que Ele traga oportunidades para você continuar fazendo as boas obras e obedecer à vontade de Deus. Vamos fazer uma breve oração e a gente finaliza. Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, falando da Tua Palavra. Como é bom, Pai, estarmos reunidos em um único propósito, de Te adorar, de Te alegrar, Pai, de fazer a Tua vontade. Que essa ideia, Pai, de boas obras, que possamos praticar no nosso dia a dia, Pai. Perdoe os nossos pecados e nos ajude, Deus, com ferramentas, com ideias. Nos capacite, Pai, para alcançar almas, para fazer, Pai, assim, o dia de uma pessoa mais feliz, para, de alguma forma, Pai, impactar, e que tudo que fizermos, Pai, que a glória nunca seja vinda, Pai, a nós, mas ao Senhor, que possamos, Pai, ter essa consciência, e que possamos fazer tudo, Pai, com sinceridade para o Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e pedimos que o Senhor continue conosco. É em nome de Jesus, Pai, que oramos ao Senhor. Amém. Amém.